Paz do Senhor para todos. Estamos começando em Escola Bíblica Dominical Comente. Nós estaremos comentando a lição primeira da revista desse trimestre, da editora Betel, e é de 4 de outubro de 2015, e o título é Abraão, um adorador por excelência. O texto áureo da revista se encontra em Gênesis 22, versículo 5, e os textos de referência é Gênesis 22, 1 até Gênesis 22, 4. Nós começamos primeiramente sobre a abordagem aqui da atitude de um adorador. O autor, ele fala sobre a dificuldade em que Abraão teve em sacrificar o próprio filho. É importante notar que o filho de Abraão, Isaque, ele era um filho da promessa, um filho da promessa de Deus, mas é importante nós notarmos a origem de Abraão. Abraão, ele nasce em Ur dos Caldeus, uma cidade, a região da Caldeia, uma região cercada de vários deuses, e durante toda a sua infância, Abraão, ele vê até como uma certa normalidade o sacrifício humano, que era muito comum em algumas cidades, em algumas regiões por onde Abraão havia passado. Abraão termina a sua adolescência até a sua fase adulta, depois que o seu pai sai de Ur dos Caldeus e vai até Canaã, mas não chega a Canaã e acaba, no caso, parando em Harã, e lá acaba morrendo. O pai de Abraão, Terá, acaba morrendo lá em Harã, que também é uma região, no caso, que tem vários deuses. Então, a juventude de Abraão até a sua maioridade, ele, na sua formação religiosa, é muito comum se deparar, no caso, com sacrifícios humanos. Então, deve ter sido difícil Abraão submeter essa situação, em razão do amor e da promessa de Deus, do seu Deus, sobre a vida de Isaque, que dele iria ser feito uma grande nação. Mas a própria Bíblia, ela dá uma referência bastante clara a respeito disso, lá em Hebreus capítulo 11, onde se fala a respeito da galeria da fé. Lá o autor de Hebreus, ele de maneira clara, de maneira explícita, ele desmistifica isso. E lá claramente o autor, ele é claro, ele é muito enfático, quando ele diz o seguinte, que Abraão, ele sacrifica o filho, porque ele cria, inclusive, que Deus era poderoso para levantá-lo dos mortos, ou seja, trazer ele de volta à vida. É importante notar, e vale lembrar isso, que a lei, o Torá, até então aqui, ele não existia, e a partir, no caso, que Deus dá o Torá, que Deus dá as leis cerimoniais, as leis civis, aí sim exige, a partir daí, no caso, claramente Deus falando que o seu povo não irá sacrificar pessoas humanas, como faziam deuses pagãos, outras pessoas que serviam alguns deuses pagãos. Então, ou seja, até aqui nós observamos isso, que Abraão, ele vai sacrificar o seu filho. É difícil, mas tratava-se de uma coisa, digamos, comum, Na região onde Abraão peregrinou até aqui, era muito comum o sacrifício de vidas. Foi difícil pelo fato de ser Isaque, ser filho da promessa, mas o autor Hebreus fala bem assim, que Abraão, ele sacrifica e vai sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era poderoso, inclusive para ressuscitá-lo dos mortos, ok? Vamos lá. Disposição para o trabalho, Então nós comentamos aqui sobre disposição para atender a Deus. Então Abraão, ele atende a Deus baseado nessa fé dele. Então é importante vocês, no caso, explorarem isso aí. Ou seja, ele atendeu porque cria
que Deus era poderoso para levantar novamente Isaac dos mortos. Disposição para o trabalho. Aqui o autor ele faz uma referência à quantidade de trabalhadores que Abraão tinha, né? Mas vale frisar também que o sacrifício ele era uma coisa tão importante que geralmente isso cabia, né? Cabia a determinado sacerdote, mas era uma honra muito grande essa incumbência ser feita, no caso, pelo dono da casa, pelo patriarca, né? Então, ou seja, não era qualquer pessoa que poderia, no caso, fazer esse trabalho, não. Mas era o patriarca, era Abraão, e Abraão ele tinha uma afinidade muito grande por Deus, porque ele tinha uma amizade com Deus, era amigo de Deus. Então é importante lembrar isso. E o chamado foi para ele. Então, Abraão, nós podemos ver que desde a sua saída de Harã, quando ele vai sem rumo nenhum, ele tem uma atitude absoluta de obediência a Deus. Eu acho importante, no caso, você estar frisando um pouquinho sobre isso. Vemos aqui direção para prosseguir. Abraão saiu para sacrificar seu filho, mas não saiu sem direção. A direção, né, a prontidão de Abraão em atender a Deus, ela está acima de qualquer coisa, né? Está acima de qualquer coisa. Quando Deus chama Abraão, Deus não diz para onde iria levá-lo, né? Isso desde o momento que Deus lhe chama lá, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vale aqui no caso, você no caso, explorar que quando eu sair debaixo da direção de Deus, significa inclusive sair sem saber para onde vai, né? Sem saber para onde vai. Porque o começo da trajetória de Abraão com Deus, Abraão não sabia para onde iria. Deus falou, olha, sai para um lugar que eu te mostrarei. E ele sai. Isso não quer dizer que ele estava sem rumo, não. Muito pelo contrário. É que a fé de Abraão estava acima de qualquer coisa. Ele confiava plenamente. Ele tinha plena confiança, absoluta confiança no Deus que o estava chamando. O ponto 2 diz assim, chegando ao lugar de destino. É uma viagem um pouco longa, no caso, que Abraão tem com o moço. E quando ele chega nesse lugar de destino, acontece algumas situações que convém a gente explorar elas, ok? Aqui o autor ele começa bem assim, que ele viu de longe o lugar, né? Um lugar apontado, no caso, por Deus, para fazer aqui o sacrifício. É importante notar que Abraão ele sai cedo, como aqui é colocado na revista, de madrugada, até por um detalhe naquela época, até para evitar o grande calor do dia, você não começaria jamais uma viagem aí às 8 horas do dia, às 9 horas da manhã, de maneira nenhuma. Então, quanto mais cedo você saía, mas você acabava se poupando do calor extremo. Então era muito comum naquela época aos viajantes fazerem as suas viagens de manhã cedo, né? Inclusive aqui eu acabo discordando um pouco no caso, o autor ele explora a condição que Abraão tenha saído muito cedo para evitar com que Sara interferisse, mas convém lembrar que nós estamos em uma época patriarcal, ou seja, a última palavra sempre era, no caso, a palavra do marido. E eu vou até um pouquinho além. O marido ele tinha a primeira palavra e ele tinha a última palavra, né? Isso no sistema patriarcal. Então, eu prefiro entender, e nem a Bíblia e nem a tradição judaica ela explora nem afirma isso, mas eu prefiro entender que Abraão ele sai cedo
com os seus empregados e com o seu filho para se poupar um pouco do calor extremo, né? Então ele vê aqui o lugar, no caso, onde é apontado por Deus para sacrifício. Então ele sai com seus empregados, até porque Abraão era um homem de posses, não viajava sozinho. E quando ele avista o monte, ele fala bem assim: olha, vocês fiquem aqui. Agora, a partir daqui, no caso, só sobe ao lugar de sacrifício eu e o meu filho. Por quê? Porque se tratava de uma coisa importante. Então era coisa como isso, né? Ou seja, as primícias da situação, para quem que era? É para o chefe da família, né? Era para a sua família. E até aí há uma situação perfeitamente normal, ok? Ele vê o lugar que Deus prepara, no caso, para esse sacrifício. E Moriá é o lugar onde se sacrifica, né? Aquilo que mais a gente ama. É o lugar de sacrifício escolhido por Deus para testar aí a fé de Abraão, a fidelidade de Abraão. Vale explorar aí que Deus ele estava para de um homem criar o seu povo, o povo que se chamaria pelo seu nome. E Deus vai e pega o extremo do amor desse homem. Convém lembrar que durante toda a vida Abraão ele esperou isso. Ele esperou o quê? Um filho. Deus lhe faz uma promessa, o Deus pelo qual ele abandona tudo. Abraão ele abandona tudo para seguir a esse Deus, né? Deixa a estabilidade da sua família lá em Harã, deixa seus familiares, sua parentela, e ele entra numa aventura com Deus. Uma aventura com Deus. Mas uma aventura segura, porque ele sabia, tinha plenamente certeza de que aquilo não foi uma revelação qualquer, de que não foi um sonho, não. Ele tinha certeza, Deus, o único Deus, ele me chamou. O único Deus, ele me chamou para essa jornada. Então, é apontado aqui Moriá. Deus aponta Moriá. Então, ele vai lá sacrificar aquilo que ele mais amava, a promessa que ele esperou, a promessa é realizada, e Deus fala para Abraão agora: olha, me devolve. Eu estou pedindo que se tu me amas realmente, se tu me obedeces realmente, sacrifica o teu único filho. É o teu único filho, sacrifica. Mas conforme o autor em Hebreus fala lá em Hebreus 11, Abraão cria bem assim: não, eu vou sacrificar. E Deus, ele é poderoso para ressuscitar o meu filho e dá-lo novamente a mim. Ok? Centro da vontade de Deus, né? Aqui o autor ele coloca o seguinte: que após 3 dias de caminhada, Abraão chega ao momento crucial da sua vida, onde ele tem que imolar o seu próprio filho. E ele faz um detalhe interessante, dizendo assim, que Isaac não era mais uma criança. Isaac ele já era um adolescente. E nós observamos a preocupação nesse contexto todo de Abraão. Quando chega em determinado momento, e a Bíblia não esclarece como se dá isso, mas a Bíblia ela mostra o contexto da coisa, né? Um contexto. Isaac pergunta: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala bem assim: o Senhor proverá. O Senhor proverá o cordeiro. A Bíblia, não, de maneira clara, ela não coloca se Isaac voluntariamente se oferece ao sacrifício. Não existe isso no contexto. Ou se Abraão tenha usado de algum artifício para pegar, no caso, Isaac e imolá-lo, né? A Bíblia ela não define isso, a Bíblia não esclarece isso de maneira clara, de maneira assim, digamos, transparente. Mas eu quero entender que por todo o contexto, da história de Abraão, todo o contexto da trajetória de obediência
isso tenha passado também para Isaac, esse contexto, essa obediência. E a Bíblia nos mostra, no caso, Abraão lá, ou Isaac lá, preste a ser imolado, a ser sacrificado, né? Então nós observamos aqui, nessa resposta, né, nesse afinco, nessa decisão de Abraão, a continuidade de ir até o fim. E aqui diz assim, é incrível como Deus tem formas magníficas de revelar a nós mesmo o que somos. Ele nos conhece, sabe das nossas limitações e o potencial que nós temos. E nós observamos aqui que a fidelidade de Abraão a Deus era tamanha que ele vai até o fim. Ele vai até o fim, né? Ou seja, houve a necessidade da interferência de Deus de maneira direta, através do anjo, no caso, pegando ali, no caso, a mão de Abraão, dizendo, não faças tal coisa. Por quê? Porque aqui Abraão lhe revela uma fidelidade tremenda. Ou seja, o homem que Deus escolheu para dele fazer a sua nação, ele dá uma resposta à altura a Deus. Dá uma resposta à altura a Deus. E não é de se admirar e questionarmos o porquê de Deus pedir uma coisa, uma prova tão grande. Quando nós observamos, no caso, a trajetória de Abraão, durante a sua trajetória, ele tenta se valer de alguns artifícios, na vida para crescer, né? Mas Deus mostra a Abraão uma coisa interessante, e Abraão também teve experiências como essa, de que com ele, Deus, Abraão seria abençoado, seria vitorioso. E Abraão, ele compreende isso, porque ele sai de lá de Harã e vê a sua vida ser abençoada de maneira tremenda, de maneira grande, né? Ou seja, onde ele colocava o seu pé, aonde ele colocava a sua mão, Deus o abençoava. Ok? Vamos lá. E aqui ele faz uma referência bastante interessante. Não deixe de comentar com os alunos que a fé de Abraão ressalta através de suas declarações na subida de Moriá, né? Quando Abraão deixa lá os seus empregados e ele fala bem assim, olha, fiquem aqui, eu e o moço iremos e nós retornaremos. Por quê? Porque conforme o autor de Hebreus deixa claro, Abraão cria que, olha, eu vou sacrificar, mas Deus vai ressuscitar. Então, eu descerei novamente com meu filho. O sacrifício eu vou fazer, mas eu creio que Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho. Vale explorar aqui uma coisa muito séria. Abraão tinha plena confiança em Deus. Ele não duvidava um segundo sequer de Deus. Durante toda a sua trajetória, ele viveu momentos nos quais ficou muito claro e muito evidente algumas coisas. Primeiro, que Deus existe, que Deus é poderoso e que não existe limites quando Deus quer agir. E ele também tinha uma certeza de uma coisa, que embora Deus estivesse pedindo o seu filho, ele tinha certeza que se ele pedisse novamente, Deus lhe daria o seu filho de volta. Coisa tremenda isso. Ou seja, ele conhecia o vínculo que tinha com Deus. Eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante. Nós temos que fazer reflexão a nós mesmos e reconhecermos o nosso grau de intimidade, de amizade com Deus. Porque é o grau de intimidade, é o grau de amizade com Deus que nos dará certeza da resposta de Deus. E se essa resposta também é uma resposta que venha a nos agraciar, né? Porque às vezes tem resposta que às vezes é por nosso bem, mas que às vezes não é bem aquilo que nós queremos, né?
Mas Abraão, ele tinha tanta segurança na sua amizade com Deus, falou, não, Deus está pedindo, tá, eu vou sacrificar, mas vou pedir de volta e Deus vai dar novamente esse meu filho para mim, porque é promessa de Deus na minha vida. Abraão não tinha a mínima dúvida disso. Por isso ele é pai da fé. Ele cria plenamente nisso aí. Vamos lá. Ponto 3, bem assim, Deus proverá o cordeiro. Moriá é o lugar onde Deus se revela com intensidade a Abraão, onde lhe renova as promessas e torna exemplo da fé para todas as gerações. Em Moriá, diz aqui o autor, Abraão avistou 2 cordeiros, o que substituiu Isaque e o que substituiu a humanidade. E aqui nós temos uma coisa interessante que é a revelação de Cristo, né? Aqui já aponta para Cristo, que lá na cruz do Calvário, ele pegou e substituiu os nossos pecados, os nossos erros, substituiu a nossa morte, nos dando a vida eterna em seu nome, pelo seu sacrifício. Olha, é importante isso. Na hora do sacrifício, Abraão é impedido por um anjo. E não é um anjo comum, é o próprio Senhor Jesus que se revela para ele antes mesmo de ser gerado no ventre de Maria, né? É importante aqui a gente frisar algumas coisas, ok? O contexto nos leva a entender que esse anjo possa vir a ser Jesus, ok? O contexto. Em Gênesis 22:12, o anjo que impede Abraão diz a seguinte frase: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, a gente entende que o próprio Jesus é aqui, por um detalhe aqui, e não me negaste. Então, o contexto aqui é que nos leva a entender que esse anjo tem que ser, no caso, o próprio Messias, que aqui está nesse momento nesse momento, que é um momento aqui, já não é mais um momento difícil, mas é um momento crucial, aonde aqui nasce o patriarca do povo de Deus, né? O homem pelo qual ou dele sairia, no caso, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo que seria conhecido pelo seu nome, assim como quis o Senhor nosso Deus. E ele fala bem assim, ó, não me negaste o teu único filho, ou seja, não preciso de prova mais nenhuma. Até aqui tá bom, né? Até aqui tá bom, chega, né? Ou seja, o que eu precisava saber, eu sei agora, que tu me és fiel, né? Quando nós olhamos essa questão de maturidade espiritual, que é o contexto da lição, e a abordagem a Abraão é feito um adorador por excelência, Abraão é um adorador por excelência, mas nós observamos que quando nós olhamos a trajetória de Abraão, eu acho que ao invés de adoração, a palavra, na verdade, chave na vida de Abraão é obediência e fé. Até por um detalhe, a fé, ela implica na obediência, né? Porque só obedece quem tem fé, né? Uma pessoa que não tem fé, como é que ela vai obedecer sem ter fé, sem ela crer, né? Ter essa confiança que Abraão fez, primeiro, em dizer para os seus empregados lá embaixo, no pé do Moriá, olha, nós iremos, mas nós voltaremos. Pegar lá a faca, né, o cutelo, para imolar o seu filho na confiança. Eu vou imolar, mas vou pedir, e o meu Deus irá ressuscitar novamente o menino, e eu vou descer com ele, né? Ou seja, só uma pessoa de fé, para, no caso, dar essas provas. Então, fidelidade e fé são duas coisas assim muito importantes na vida de Abraão. Aqui tem um contexto dentro da revista, na revista de professores, e que deverá ser possivelmente abordada.
Diz assim: esclareça para os alunos que o que era sacrifício para Abraão se tornou memorial de fé para a humanidade, a fonte de revelação para ele, né? Reforçar para que Abraão teve a coragem de mostrar para Deus que ele era mais importante do que o que havia lhe dado. Que Deus, por sua vez, prova para Abraão que não desejava Isaac, apenas o seu coração livre e liberto. Eu vou um pouquinho além disso. Primeira coisa, Abraão, ele teve a coragem de mostrar para Deus que ele é mais importante que tudo. Que tudo. Até por um detalhe, Isaac, ele é fruto, é dádiva de Deus. Dádiva de Deus. Então Abraão, ele tinha plena certeza que o seguinte: olha, Deus é mais importante que tudo isso. Deus é mais importante que qualquer coisa. Outra coisa importante nisso tudo é que, além de Deus ser muito mais importante do que isso, Abraão tinha certeza disso, ou seja, é mais importante, é muito mais importante que qualquer coisa. Deus é para mim mais importante. Por quê? Porque o próprio filho, Isaac, era uma promessa de Deus, era um presente de Deus, e ele tinha aquela confiança que o autor lá de Hebreus fala: olha, Deus, eu estou sacrificando, mas Deus vai tornar me dar de volta, né? E eu tenho plena confiança em relação a isso. Por outro lado, diz assim: informe que Deus não desejava Isaac, apenas o seu coração livre e liberto. Eu vou um pouquinho além. O que Deus queria ali realmente de Abraão era ver até que ponto, até onde iria a sua fé. Até onde iria a sua fé. Porque não é à toa que depois, lá em Hebreus, ele é colocado na galeria da fé, de homens que se destacaram pela sua fé em Deus. Então, o que está sendo testado aqui, que Deus está querendo de Abraão, é fé e fidelidade. Por quê? Porque Deus iria fazer sair dali uma nação que seria conhecida pelo seu nome, que seria o seu povo. Então, Deus precisava do quê? De fidelidade e de fé. E Deus, ele vê isso em Abraão. Não é à toa que ele é o pai da fé. Ok? Aí o 3.2, onde fala assim: a porta dos inimigos, e diz aqui que após revelar-se a Abraão, o Senhor lhe diz que por sua obediência lhe abençoaria de tal forma que a sua descendência possuiria a porta dos seus inimigos. Por sua obediência. Ou seja, o segredo da conquista, o segredo de se vencer os desafios, os obstáculos, está na obediência a Deus. Então, se eu não obedeço a Deus, se eu tenho dificuldade em obedecer a Deus, frente às vezes à complexidade daquilo que Deus requer de mim, aí dificilmente, no caso, eu terei sucesso. Mas quando a complexidade da vida, ela não consegue abalar a minha fé, minha confiança em Deus, entenda muito bem isso. A complexidade da vida, as artimanhas da vida, elas não podem jamais abalar a nossa fé. Não pode abalar a fé nossa, a nossa confiança e a nossa fidelidade a Deus. Porque quando essa complexidade não abala a nossa fé, aí cumpre-se em nós aquilo que é a promessa de Deus. Que é a promessa de Deus, ou seja, a tua descendência possuirá inclusive a porta dos teus inimigos. Ou seja, ninguém te pode resistir. Por quê? Porque você estará caminhando, você estará agindo debaixo da vontade de Deus, do projeto de Deus para a tua vida. Ok? Adorando a Deus, olha que coisa linda. Vamos comentar alguma coisa sobre isso. É o 3.3. A primeira menção, diz aqui o autor, da palavra adoração na Bíblia aparece exatamente no capítulo 22 do livro de Gênesis. Tal referência nos indica que o ato de adorar envolve 3 fatores: sacrifício, renúncia e obediência. Olha aí a palavra obediência, né? Isaac representa toda a barreira
que nos impede de contemplar o Senhor com exclusividade, né? Com Isaac em nosso coração, Deus fica sem segundo plano. É extremamente importante compreender que nosso Deus não aceita ninguém como rival, né? Eu queria fazer aqui umas observações aqui importantes sobre isso. Primeiro, Isaac, ele não era rival de Deus no coração de Abraão, de maneira nenhuma, né? Não era isso, né? Rival é aquele que combate contra, né? O único ser que eu vejo no coração do homem como rival a Deus é o diabo. E aqui eu acabo discordando um pouco aqui da colocação do autor, com todo respeito, mas eu discordo do ponto de vista teológico, do ponto de vista cristão e do ponto de vista bíblico também. Então, eu não encontro argumento para essa afirmativa. Até por um detalhe, Abraão, ele compreendia plenamente o espaço que cada um ocupava no seu coração. Ele amava Isaac, que era filho da promessa, e amava muito Isaac, mas sabia que Isaac também ele ocupava a condição, espaço de filho, né? E ele sabia plenamente também o espaço que Deus ocupava na sua vida. Então é muito importante isso, definir-se o espaço que cada um ocupa na nossa vida. Que cada um ocupa na nossa vida, né? E Deus, ele tem, eu não falo que Deus tem um espaço, mas eu ouso falar que Deus deve estar acima de todos os espaços. Porque Deus, ele está acima de todas as coisas. Deus, ele está em primeiro plano. E Abraão, ele dá essa prova mais excelência que ele dá nisso, né? Ele dá essa prova, olha, Deus na minha vida está acima de tudo. Por isso que Deus, ao pedir, ele não se nega, não, né? Ele não questionou o Senhor, mas tu desse a promessa, acabasse de dar a promessa, estás pegando a promessa de volta, mas ele sabia que Deus estava tão acima disso tudo. Olha, se Deus deu e quiser de volta, amém, né? Amém, está aqui, Senhor Deus, é teu. Ou seja, é nós sabermos a importância que cada coisa ocupa na nossa vida. Que cada coisa ocupa na nossa vida, né? Ou seja, e que Deus, ele está acima de toda e qualquer coisa. Eu acho que é muito importante ser abordado isso daí. Aqui, explique para os alunos que 1000 anos atrás, a era patriarcal, Salomão construiu o templo nessa elevação. A casa do Senhor, entretanto, foi destruída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, em 587 a.C. Reconstruída no tempo de Esdras e Neemi, foi novamente destruída